Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a DS9, mais especificamente ao 26º episódio da segunda temporada intitulado O Gemadar. Pois é, gente, esse episódio aí é um episódio importantíssimo, tá, para DS9, tá? Porque ele vai realmente, efetivamente inaugurar o arco da Guerra do Domínio, né, que é o arco mais importante, né, de DS9, né? É um arco que tornou essa série muito mais interessante, né? Talvez uma das mais interessantes de Jornada nas Estrelas, né? Por toda a sua questão novamente de ordem política aí, né? E é um episódio sensacional, né? O domínio já tinha sido citado, né, en passant, umas duas vezes em episódios anteriores, mas agora sim a gente está começando a ver o que é esse domínio aí, tá? E ele também tem um outro elemento muito interessante que é uma conversa entre o Sisko e o Quark, mas eu vou falar disso daqui a pouco, tá? Deixa eu falar um pouquinho rapidamente do plot do episódio para a gente poder ter uma ideia do que está acontecendo. O Sisko e o Jake, eles vão pro quadrante Gama, né? Porque o Sisko quer passar um tempo com o Jake lá no seu projeto de ciência, num planeta, né? Sozinho com o Jake, né? Aquela coisa do pai poder dar um pouco de tempo pro filho, né? E também, né? Porque o Jake tava precisando fazer um projeto de ciências, né? Aí o Jake, ele acaba querendo levar o Nog, né? Para fazer trabalho de grupo, né? Porque o Nog, ele tava indo mal, né? Na escola, coisa e tal. Ele poderia ser expulso da escola se a nota dele ficasse mais baixa de novo, né? E o Quark estava querendo que o Sisko permitisse que os monitores da estação passassem propaganda do bar dele, né? E o Sisko não estava querendo isso. Então, quando o Quark descobre que o Nog vai viajar com o Jake junto com o Sisko, o Quark também se convida, né? E os quatro vão, né, para o quadrante Gama lá nesse planeta aí. Eles vão encontrar uma menina lá, né? Que tem uma orelha maior do que do Spock, né? Que a gente já sabe que é a Vorta, né? O nome dela, inclusive, é Ares, né? Ares é a deusa da discórdia, né? Qualquer semelhança com a Valeris lá, aquela vulcana da Terra Desconhecida, né? Não é mera coincidência, né? No caso, né? E o que acontece? Eles acabam sendo apreendidos, presos pelos gemadares, né? E aí eles começam a contar, né, que os gemadores, eles são os soldados mais temidos do domínio, né? Eles estão presos, né? O Sisko, né? O Quark, né, e a Ares, né, o nosso Nog e o Jake, eles estavam afastados do acampamento quando aconteceu, né, essa prisão que os Jamadares fizeram, né. E aí a Ares começa a contar, né, que existe o domínio, né, que o domínio ele toma tudo que as pessoas controla todo o quadrante Gama, né, controla boa parte do quadrante Gama, que o domínio ele faz acordos com outras civilizações ou pela negociação ou pela violência mesmo, coisa e tal, né? Que os Jamadares são os soldados mais violentos do domínio, né? Eu confesso a vocês que eu não cheguei a ver aquele tubinho de Quetracel branco nesse episódio, pode ser que ele tivesse escondido ali, mas ainda não vi isso, né? No corpo dos Jamadares eu não cheguei a ver isso no corpo dos Jamadares no episódio, tá? E aí o que acontece? Ela tinha um colar, né? Ela tinha poderes telecinéticos, né? E tirar esse colar, né, significava que ela poderia passar pelo campo de força da prisão, que eles estavam presos só num campo de força ali, né? O Sisko, ele acaba conseguindo tentar destravar esse colar, né? Mas aí o Quark, ele vai terminar de destravar esse colar, né? E aí eles acabam fugindo dos Gemadares, o que acabou sendo até uma coisa muito fácil, né? Os Jamadares ficavam falando para eles não atravessarem do quadrante alfa para o quadrante gama, né? Os Jamadares tinham um conhecimento muito grande do quadrante alfa, tinham conhecimento até dos acordos que tinham, né, com a federação, né, entre a federação e os Cardassianos, que eles achavam que isso era inclusive um erro tático, coisa e tal, né? E ninguém tinha ideia, né, no quadrante alfa de quem eram os Jamadares, de quem era o domínio, né, de quem eram os fundadores, né, que também eles são citados no episódio, coisa e tal, né. E aí o Sisko, ele acaba conseguindo fugir, né, junto com o Quark, né, junto com a Ares, né, no caso, né. Os meninos lá, eles acabam vendo, né, que os Jamadares prenderam, né, os adultos, né, prenderam o Sisko e o Quark, né, eles se transportam, né, para a nave auxiliar que eles levaram, né, para a nave auxiliar para o explorador, né, que levou eles até lá, né, só que eles não conseguiam fazer o explorador
manobrar, né? Enquanto o Sisko, a Ares e o Quark estavam presos, né, foi um Jem'Hadar na estação, né? Ele atravessou, né, o quadrante, ele atravessou o buraco de minhoca, foi na estação, falou que o comandante da estação estava preso, falou para eles não que ele ia ficar preso indefinidamente para servir de exemplo, né, para quem desobedecesse o domínio, que eles não deveriam atravessar o quadrante gama, etc, 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 né? Que se eles atravessassem para o quadrante gama, que eles seriam destruídos, né? Que eles, inclusive, os Jem'Hadares tinham uma lista, né, de naves, né, que tinham sido destruídas, né, no quadrante gama, né, por eles, né. Aí a Kira perguntou, mas como é que você conseguiu essa lista, né? Não, porque a gente invadiu, né, uma colônia bajoriana no quadrante gama, a gente destruiu todo mundo, né? Então a Kira já ficou pé da vida ali naquela situação, né? E o pessoal da estação precisava fazer uma missão de resgate. Tava chegando uma nave da Federação, uma classe Galaxy, né, igualzinha ao Enterprise D, né, que era a Odyssey, né? E esse capitão da Odyssey, né, ele queria, né, ele acaba sendo comunicado de tudo, né? Eles fecharam, né, o tráfego, né, no quadrante, no buraco de minhoca, né, enquanto não se esclarecesse essa coisa dos Jem'Hadares, né, e aí os oficiais sêniores da estação convenceram, né, que a Odyssey poderia ir com 2 exploradores, né, juntos, né, bem armados lá para esse combate, né. O capitão da Odyssey não deu muita ideia, né, mas acabou aceitando, né. Achava que eles não tinham experiência de guerra, né. Ou seja, uma arrogância mesmo aí, né, desses caras que estão viajando nas naves, né, com relação ao pessoal da base estelar, né, da estação da base estelar, né, no caso, né. E aí, quando eles atravessam, né, o buraco de minhoca, né, eles encontram a nave onde está o Nog e o Jake, né? O O'Brien se transporta para lá, né, ele acaba botando a nave para funcionar, coisa e tal, e os Jem'Hadares vão atacar, né, eles no caso, né? O O'Brien ele vai, antes do ataque dos Jem'Hadares, ele vai ao planeta para resgatar o Sisko, né, a Ares e o Quark, né? E quando os Jem'Hadares atacam a Odisseia, a coisa é braba, tá? Eles têm capacidade, inclusive, de penetrar os escudos, né? Por mais que o escudo seja modulado multifasicamente, né? Eles conseguiam penetrar os escudos, né? Eles conseguiam também mudar, né, a frequência, né, dos phasers deles para poder penetrar os escudos, né, no caso, né? E muito mais do que isso, né? Quando o O'Brien disse que já estava com Sisko, que já estava com Sisko, já estava com Quark, já estava com Ares, né, coisa e tal, né, já estava com todo mundo, já tinha conseguido resgatar todo mundo, e eles iriam embora. O que acontece? Os Jem'Hadares, inclusive, lançaram uma nave Jem'Hadar, né, de forma suicida mesmo, tá, contra a Odyssey, e explodiu a Odyssey. Para ficar bem claro, né, o que era o domínio, né, como o domínio se comportava, se tivesse que se jogar na nave, né, parada suicida mesmo, entendeu? Parada bem kamikaze mesmo, né, para assustar mesmo a galera, né, no caso, né. E aí, né, quando eles chegam à estação, né, o Quark conversa com o Sisko, e o Quark falou: não tem nada aqui nesse colar, né, para inibir os poderes telecinéticos da Ares, só tinha as travas mesmo, né. E aí o Sisko, né, e o Quark, eles vão, né, apontam as armas para Ares e falou: você é uma espiã, né, infiltrada aqui, né. E aí a Ares falou: muito bem, capitão, né. E ela falou: vocês não têm nem ideia do que começou aqui hoje. E ela se teletransportou, sumiu do mapa, né. E obviamente, né, isso significava o quê? Que o domínio, né, viria, né, para o quadrante alfa para atacar, e o primeiro lugar que eles atacariam seria a estação, e o Sisko falou: a estação tem que estar pronta quando esse ataque acontecer, né? Então é um episódio muito bacana, né, gente? Vocês percebem, né, que é um episódio que está realmente abrindo esse arco aí da Guerra do Domínio, né, e só por isso ele já vale a pena, né? Só por isso ele já vale muito a pena, né? Já está introduzindo esses elementos novos, Jem'Hadares, os fundadores, os Vortas, né? O domínio, né? Coisa e tal, né? Então só por isso o episódio já é muito bom. Mas teve um detalhe que foi muito interessante, né? Que foi essa discussão entre o Quark e o Sisko, né? Que eu falei para vocês no início aqui do vídeo. E o que foi isso, né?
vai ter uma hora que o Cisco lá vai se desentender com o Quark, né? O Cisco, né, com aquela pompa, né, arrogância da Federação, né, vai começar a falar mais grosso com o Quark lá, vai chamar a atenção do Quark, que o Quark se queimou lá por acidente, né, coisa e tal, né? Aí o Quark perdeu as estribeiras, gente. O Quark, ele ficou pé da vida mesmo, ele deixou qualquer diplomacia ferengue do lado, né? E começou a falar, quer saber de um negócio? Você não gosta da gente, né, o Cisco, né? Você não gosta dos ferengues, né? Vocês da federação são todos iguais. Olha o que ele falou. Vocês da federação são todos iguais. Falam de tolerância e compreensão, mas só para as pessoas que são como vocês. Culturas diferentes, entendeu? Culturas que vocês estranham, que vocês não reconhecem, entendeu? Vocês rechaçam, entendeu? Então é uma arrogância que vocês têm muito grande. E depois o Quark, não satisfeito, ele ainda chegou e falou assim: vocês não gostam da gente, sabe por quê? Porque nós, os Ferengues, né? Da nossa coisa pelo lucro, coisa e tal, né? A gente lembra o passado de vocês, né? Esse passado de capitalismo selvagem de vocês. Claro que não foi com essas palavras, mas foi nesse sentido aí, né? Só que tem um pequeno detalhe aí, né? Vocês, entendeu, são muito piores do que a gente, porque além, entendeu, desse capitalismo selvagem de vocês, no passado de vocês, vocês fizeram escravidão, vocês fizeram campo de concentração, né? Vocês fizeram guerras interestelares. Então nós, Ferengues, entendeu, que não fizemos nada disso, né? Só fizemos a parte lá do capitalismo selvagem mesmo, entendeu? Nós somos melhores do que vocês. Gente, eu já tinha, né, identificado em alguns episódios da primeira temporada de TNG, né, à medida que a gente vai discutindo aqui, né, aquela arrogância, aquela pompa, né, que você tem, né, da federação, né, dos oficiais da federação, né. A gente já tinha falado sobre isso aqui, né. E essa argumentação do Quark foi uma luva de pelica na cara do Cisco, que o Cisco não teve nem argumento, né, para poder rebater isso, né. O Cisco, inclusive, ele falou: não estou aqui para ficar me defendendo, não. Mas o Quark não quis nem saber, ele continuou, né. Ele, inclusive, perguntou: você, Cisco, permitiria que seu filho se casasse com uma ferengue? Ele falou: eu nunca pensei nisso, coisa e tal, não tem como falar emitir uma opinião porque eu nunca pensei nisso. É o Quark, é exatamente disso que eu estou falando. Você nem cogita essa hipótese, dado seu preconceito contra os ferengues, entendeu? Então, bicho, esse episódio é Flórida de tão bom, né? Porque ele aponta essa arrogância da federação. E aí o Cisco, entendeu? Ele acaba, né, até que meio se reconciliando com o Quark, né? Porque o que acontece? O Quark não só vai abrir lá as trancas lá do colar lá da Ares, né? Ele vai identificar, né? Ele vai identificar que o colar não bloqueava os poderes telecinéticos da Ares, né? E ele ainda vai salvar o Quark. O Quark ainda vai salvar o Cisco quando eles saem do campo de força, porque já aparece um Jamadar, né? O Cisco dá um tiro nele, né? Aí quando o Cisco vai abaixar para pegar a arma do Jamadar, não, dá um tiro não, dá uns Kung Fu lá no Jamadar, bota o Jamadar para dormir, e quando ele vai pegar o do Jamadar, um outro Jamadar já vai atirar nele, e o Quark acaba, né, atirando no Jamadar, né, no caso, né, porque o Cisco tinha jogado a arma, né, do Jamadar, né, pro Quark, né. E aí o que acontece? O Quark salva a vida do Cisco, né? E aí quando eles estão correndo na floresta, né, fugindo dos Jemadares, o Quark não está aguentando mais, né? A Ares fala o seguinte: você está cansado, então você fica aí, né? Se esconde aí que a gente vai, né? A Ares já estava botando suas manguinhas de fora, né? E depois a gente se transporta, né? E o Quark e o Cisco falou: não, de jeito nenhum, não vou deixar ele para trás, não. Não vou deixar ele para trás, não, porque ele me ajudou lá, entendeu? Lá atrás, coisa e tal, né? E aí o Quark falou: pô, obrigado, comandante, finalmente alguém que está se preocupando comigo, né? Então, quer dizer, o Cisco até consegue, né, se conciliar com o Quark no final do episódio, né? Você vai ter, então, uma mudança de postura aí, porque realmente a postura do pessoal da estação com os Ferengues estava arrogante demais, né? Mesmo que os Ferengues sejam, vamos dizer assim, trambiqueiros, façam negócios ilícitos, coisa e tal, né? A coisa estava muito braba, né? Claro que você ainda vai ter a coisa do Odo com o Quark, esse relacionamento entre eles muito complicado, né? Mas que inclusive é uma das melhores coisas do episódio, né? Que depois essa coisa ainda vai continuar, ainda vai ter um certo preconceito contra os Ferengues, né? Mas
essa coisa do Quark, essa, como é que a gente fala, essa surtada do Quark, quando o Quark chegou lá, né, e falou tudo que tava na cabeça dele mesmo, né, valeu muito pelo episódio também. Então, gente, é um baita de um episódio, tá? O 26º episódio da segunda temporada, tá? Além de falar do arco da guerra do domínio, né, ainda tá mostrando, né, esse discurso do Quark para cima do Cisco, que fala, né, já trabalhamos isso aqui também, que mostra como a Star Trek está saindo, né, Jornada nas Estrelas sai cada vez mais daquela utopia lá da série clássica da década de 60, tá? E está indo cada vez mais para a distopia, né? Onde essa coisa da federação, né, da federação querer salvar o universo, querer mostrar o melhor do humano, não sei o que, nem sempre era assim. Né, que realmente, né, você, apesar da federação vestir uma máscara de tolerância, de vestir uma máscara de compreensão entre os povos, coisa e tal, às vezes ela tem uma postura arrogante realmente, tá? E a gente está vendo isso nessas séries mais novas. Então, tá saindo daquela distopia e caminhando, perdão, tá saindo daquela utopia da década de 60 e caminhando cada vez mais para uma distopia, né? Interessante a gente ver que esse diálogo do Quark com o Cisco, né, ou esse monólogo, né, do Quark com o Cisco acaba, né, mostrando mais um passinho na direção dessa distopia aí. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando a vida longa e próspera, que o vídeo já está longo. Vídeo longo significa o quê? Episódio bom, né? Como eu sempre falo para vocês, tá? Então, vida longa e próspera para vocês, tá? Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, mas é mais bem detalhado lá, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever, tá? No canal do Diário do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre é muito boa pra gente, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.